No momento, o Haddad é a única coisa, vou chamar até de coisa, sensata nesse governo, tá? Se não fosse ele segurar as pontas de uma série de coisas, inclusive contra o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu entendo completamente tudo que você fala, mas o Haddad é um cara ponderado. E neste momento o que nós precisamos é um pouco de ponderação. E o Alexandre Silveira quer passar por cima do Haddad. O Haddad é o único que está segurando o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Então a gente tem que tomar cuidado a esse respeito. Sim, ele não é o ideal, nem nunca foi, tá? Mas eu estou defendendo sim o Haddad diante do tipo de gente que é o Alexandre Silveira e Ticaterva, tá? Então no momento é a única assim, cabeça pensante que pode ser levada para um lado e para o outro da forma correta, diante do extremismo do centrão, o extremismo da extrema-direita. Teve um pequeno trecho do nosso vídeo de quarta-feira sobre o plano de transição energética que está dentro do plano de transformação ecológica que vem sendo discutido no Ministério da Economia pela equipe do Haddad, que gerou vários comentários e certa polêmica. Vamos ouvir esse pequeno trecho, depois discutimos suas implicações. E outra coisa que precisamos falar é que o Jean Paul Prates aos poucos foi sendo queimado, né? Pelo ministro Alexandre Silveira do Ministério de Minas e Energia. Agora, quem está sendo queimado ainda por trás dos panos é quem? Haddad. Isso está hoje no noticiário. O Haddad é a próxima vítima, ele vai ser fritado lentamente até que Lula, ou ele desista. Tem essa agora, Thelma? Ai. E eu detonei o Haddad no vídeo, né, de ontem sobre o plano de transformação ecológica. Mas não tem condição, né? O Haddad não quer cobrar imposto do agro. O Haddad apoia a construção de hidrelétrica. Como é que eu vou defender o Haddad? O Andrade, como dizia-se, né? Não tem condições. E quem está queimando mesmo o Haddad é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Tá vendo? O ministro das Minas e Energia, que Haddad apoia tudo que ele quer, né? É construção de hidrelétrica, o cacete, ainda assim ele queima ele. Eu acho bem feito, sabe? O trecho foi esse, né? Aí eu acordo, Thelma fala: que história é essa de que o Haddad faz tudo o que o Silveira quer? Não. É justamente por isso que o Silveira tá detonando ele, tá queimando o Haddad. Que irresponsabilidade é essa, queimar o Haddad? Que história é essa? Você não me mostrou esse vídeo, Rodolfo? A sorte é que eu tinha mandado, ela que não viu, né? E alguns minutos depois eu recebi uma mensagem de um amigo querido, colega da faculdade, o Matheus, que me falou o seguinte: Rodolfo, meu querido, tenho acompanhado essa discussão no canal. Muito bem-vindo, bem colocado. Adorando esse formato que você está adotando nas últimas, como uma espécie de debate. Legal, Matheus, obrigado. Eu também estou gostando muito. Thelma e Gabriel vão dar mais algumas opiniões nesses assuntos que você está trazendo aqui pra gente. Creio que você erra nas críticas severas ao Haddad. Aí eu tenho discordâncias gritantes, pois lhe falta entender a coisa com viés político, extremamente necessário, aliás. Sem Haddad à frente da pasta, já teríamos sido engolidos.
Quando digo nós, refiro-me à economia de modo geral, em vários campos, incluindo o setor energético. Já pensou, por exemplo, se fosse um mercadante ou outro mais orgânico partidário? Estaríamos fodidos mais rapidamente. A crítica do Haddad é o seguinte: ele faz o que dá dentro do que o sistema deixa. Tá bom, beleza, a gente entende e apoia porque é a lógica do mal menor. Só que a gente não pode operar na lógica eterna do mal menor. Haddad representa um lastro ali. Exagerando muito, é um dos poucos quadros confiáveis no governo. Tem outros, é claro, mas não com o peso que tem na economia. No mais, em acordo em praticamente tudo. Parabéns por trazer à tona essa discussão e publicar isso dessa maneira tão inteligente e bacana. Governar nos limites ditados por quem afundou o Brasil, pelos limites ditados pelo choque de gestão de Temer, Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia. A gente tem que olhar além disso. Não é que ele é um canalha, alguém que é inimigo nosso, mas ele obedece umas regras de um jogo que não nos pertence e nunca nos pertencerá, sempre sobre uma lógica uma racionalidade de que se a gente fizer tudo direitinho, se a gente provar para o mercado que a gente é responsável, o mercado vai guardar as armas e vai deixar de mostrar os dentes para nós, quando na verdade é só luta de classe que esse mercado faz. Esse mercado é um amontoado de neofascistas de terno e gravata, que eles vão sem olhar a gente como inimigo a vida toda. Eles querem o Bolsonaro de volta, eles querem bandido, eles são a escória da humanidade, eles acabaram, são eles que estão acabando com o planeta. Então, pois é, vamos falar sobre essas críticas ao Haddad, né? Eu tô aqui sentado de frente pro lago da hidrelétrica de Belo Monte. Antigo Rio Xingu. Vocês podem imaginar como que isso me tortura diariamente, né? Porque eu vi esse Xingu correndo, a coisa mais linda que eu já vi como biólogo, e vi ele sendo barrado e destruído. E isso me marcou muito, né? E Thelma também compartilha dessa revolta, né? Mas eu vi o Haddad defendendo Belo Monte, dizendo que não foi um erro, dizendo que ela foi bem planejada. Não foi bem planejada. Ela matou de uma forma muito cruel animais, pessoas, a floresta. Não dá para não dizer que isso aí não foi um crime horrível. Que o Haddad opere dentro dos limites ditados por ele, no fundo é um perigo, porque lá na frente só mostra que a gente é igual ao sistema, que a gente protege o sistema, e a extrema-direita picareta é o antissistema. O Haddad reforça essa percepção da realidade. Mas não é porque ele é mal intencionado ou tecnicamente ruim. Inclusive, do ponto de vista técnico, ele é excelente. A questão é que o horizonte que a gente tem que olhar tem que ser maior mesmo. Então, olha, se não fosse o Haddad, o Prates não tinha ficado até agora. E a gente não trocou 6 por meia dúzia, eu já falei. Então, quem estava segurando essa ponta foi o Haddad. Agora, se o Haddad cai, se o Haddad perde força, nós vamos ficar nas mãos pior que ele, que é nas mãos dessa extrema-direita representada pelo Alexandre Silveira. Vocês viram meu comentário sobre o último Foro de Teresina, que estava sendo discutida a questão fiscal, né? E a moça que entrou no lugar da Thaís Bilenque, ela fala que ela conversou com a Haddad sobre a possibilidade de taxar mais as fazendas, né? Essas imensidões de fazendas que tem aqui ao meu redor. Taxar esses fazendeiros que passam de caminhonete aqui atrás de mim. E a Haddad respondeu para ela que não dava para taxar mais, porque existem muitos incentivos fiscais para o agro no mundo todo e o nosso agro precisa ser competitivo. Essas duas opiniões juntas sintetizam muito bem o pensamento do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Daí que eu vejo que os dois são muito parecidos, né? O Haddad é aquele moço fino, bonito, elegante, que todo mundo quer ter à mesa. O outro não chega a ser tanto, mas no fundo a gente está caminhando para o mesmo caminho.
Eu tenho sérias restrições a esse negócio da esquerda também viver tudo fazendo contas para a próxima eleição. A impressão que eu tenho é que a gente sempre se rebaixa e no final das contas o pior, a gente perde. Porque a gente esquece de governar com a radicalidade, com a ousadia que dentro do possível, tudo bem, mas que do presente, que o Haddad tem um mandato para exercer agora. Alexandre Silveira, eu não sei que força que esse cara tem. Eu não sei quem é que banca tanto esse cara. E de novo, a gente não desfaz as privatizações. A privatização da Eletrobras é uma puta de uma fraude e ninguém mexe. E o país, acontece essa coisa toda do Rio Grande do Sul e o governo não pauta nenhum debate de transição de modelo econômico para valer, não tensiona nada pro lado de cá. É uma covardia também que às vezes me assusta, porque o Haddad está estável, ele está bem. Quem quer derrubar ele é o que tem de é o que tem de mais podre e sem moral com a sociedade, inclusive. O Haddad é bem visto até pelo mercado, que é uma façanha para a esquerda. Então eu não sei aonde o Haddad não está forte. Eu acho que ele está forte. Agora, que tem forças medíocres e medonhas tentando desestabilizar ele, tem, é verdade, mas eu também não sei aonde essas forças são tão temíveis assim. Quer dizer, eu sei aonde, mas eu não acho que elas são tão infalíveis assim. Eu não acho que elas têm esse respaldo popular e social para ficar cutucando tanto. E acho que é isso. Me incomoda muito a falta de ousadia de estabelecer outro modelo econômico, pelo menos debater e tensionar nessa direção. A própria Marina Silva tem um protagonismo muito baixo. O Lula pede muita autorização para a bancada ruralista para fazer para cumprir promessa de campanha. A gente vai se submetendo a um liberalismo que é genocida e ecocida e tudo bem, porque se a gente ganhar a próxima eleição, esse liberalismo seria menos doloroso, e não é menos doloroso na prática. E nisso nós estamos reforçando a percepção de que nós somos igual o resto do sistema, o que tem muito sentido na percepção popular. Aqui no chão social se sente muito pouco qual que é o efeito positivo. E também não consigo entender esse hype com o Tarcísio, onde ele é tão assustador. Um cara medíocre, violento, autoritário, corrupto, que tem uma administração aqui em São Paulo desastrosa, mas é blindado pela mídia. Uma mídia corrupta que banca ele todo dia, ele faz o que quer e tudo bem. Mas é um cara desastroso, é um político fraco, de baixo nível, de baixa capacidade de articulação, inclusive. Ele realiza muito pouco. Ferro Grão, inclusive, é um bom exemplo. Acho que Ferro Grão sai mais fácil com a esquerda do que com um Tarcísio da vida. Por mais tenebroso que seja, de qualquer jeito. Isso só mostra toda a mediocridade da direita, que não tem nada para apresentar que seja crível também em termos de projeto. Daí minha decepção com a falta de ousadia da esquerda, né? Porque do lado de lá, eles são muito ruins. Eles são ruins de realizações, inclusive. São fracos, só tem a espoliação como para oferecer. A gente bate pouco neles, a gente ataca pouco, a gente fica numa conciliação, papo de união com quem? Com bolsonarista sujo, que vai em manifestação golpista, igual esse Tarcísio aí. Falar que esse cara é um perigo. Bom, o perigo tudo no mundo está em perigo mesmo. Qualquer sociopata pode virar presidente. Depois do Bolsonaro, qualquer um pode ser. Mas falar que esse cara é uma potência política, popular, aí a gente está criando fantasma para nós mesmos. Pois é, eu acho que o Haddad ainda é o único que segura a gente na curva, porque nós estamos quase perdendo a curva. É o único que segura a gente na curva para não sair da estrada. Porque a hora que sair o Haddad, nós estamos ferrados. Porque a Marina praticamente está saída. O resto não tem, assim, só tem importância para o Congresso, para o Centrão. Então, nós não temos, os outros são fracos. Silvio Almeida, Sônia Guajajara, Marina Silva, nós estamos perdendo de novo essa luta. O que põe um ponto de apoio nessa história toda é o Haddad. O Alexandre Silveira chegou a propor para o principal assessor do Haddad, o Ministério da Fazenda, apoiá-lo para o lugar do Haddad. Então já houve esse tipo de coisa. O Haddad está correndo risco para o pior. Ele não é melhor, mas para uma coisa pior, que é colocar aquele
aquele assessor principal dele lá no Ministério da Fazenda, tá? E outra coisa, o Haddad está sendo sondado para ser o candidato em 2026, tá? E é isso que a extrema-direita está desesperada. Porque, olha, eu prefiro o Haddad, porque o Lula, parece que o Lula pode não ser o candidato. Então teria que ser o Haddad. Se tirarem o Haddad da Fazenda, ele não vai ser o candidato e nós vamos amargar uma derrota desgraçada para a extrema-direita de novo, com o Tarcísio de Freitas em primeiro lugar, e no rabo do Tarcísio de Freitas veio o Bolsonaro. Por isso eu estou, assim, muito preocupado com essa história toda. Então não adianta. Eu falei pro Rodolfo, pelo amor de Deus, não fala que o Haddad está fazendo tudo o que o Alexandre Silveira quer, porque não é o contrário. O Alexandre Silveira quer tirar o Haddad acima de qualquer coisa. Não, Gabriel, ele não é uma potência política popular. Ele é uma potência do agronegócio. É isso que é pior. E do Centrão. Ele é o braço do agronegócio. E o agronegócio acredita muito nele e no Caiado. O agronegócio do sul-sudeste e o Caiado no centro-oeste. Então, um desses dois vai enfrentar a esquerda. Isso você pode acreditar. Agora, eu pelas últimas pesquisas, sei lá, eu vi que o Caiado tá bem na luta assim, pau a pau, né? Mas o Tarcísio, ele é o eleito, o amor, a paixão do Bolsonaro e dos bolsonaristas, né? E dessa turma das fake news, etc. E agora, e ele tem outra coisa que eles têm com eles, que é a militância bolsonarista e os militares, né, e a polícia. É essa a força dele. Não é uma força popular, de jeito nenhum. São nichos grandes dos eleitores, vamos chamar assim, sei lá, da extrema-direita, que apoia. Olha, nós temos Elon Musk, que vai interferir nas eleições de uma forma ou de outra. Elon Musk. Nós temos, se o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, nós estamos ferrados. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o bolsonarismo é filhote do trumpismo. E se o Trump ganha, o bolsonarismo vai ganhar mais força. O grande candidato do Bolsonaro é o Tarcísio de Freitas. Olha, eu tenho muito medo do que vai acontecer em 2026, porque eu não vejo melhorar a posição do Lula no Congresso. Arthur Lira tem uma força descomunal e Pacheco quer ser o governador de Minas, com os eleitores de Minas, todos nas mãos do Pacheco, se ele for governador, se ele tiver a corrida para governo, ele não ganha. O Lula não ganha. E vamos falar do Haddad e dessas questões, porque o Haddad está diretamente ligado, porque já que foi a pasta dele, quem que elaborou o plano de transição energética. Né? Então, vamos falar sim do Haddad, da importância dele nesse esquema ferrado que está pontuando por aí. Né? Aí vocês vão dizer, não, com Haddad talvez desse para não explorar petróleo na foz do Amazonas. Mas isso são detalhes. O que é real aqui para mim, tá? Vamos pensar assim, Lula ganhou a eleição por muito pouco, tá? Eu tô aqui na beira do Lago de Belo Monte, em Altamira. Se não fosse Lula que tivesse ganhado essa eleição, fosse Bolsonaro, qual seria a diferença aqui ao meu redor?
As terras não estão sendo divididas. O povo continua sem terra, talvez tenha um ou outro produto da cesta básica que esteja mais barato. Pode ter baixado um pouco o preço da carne, mas essa imensidão de latifúndio ao meu redor está idêntica como seria se Bolsonaro tivesse ganhado. Leão, vamos ser justos, naquela direção a gente tem a terra indígena Ituna e Itatá, tá? Teve algumas operações de remoção de pessoal por ali também já uns 400 quilômetros naquela direção a gente tem a terra indígena Apterewa, que de fato houve uma desintrusão importante, mas isso são coisas focais, né? Eu estou falando do ambiente como um todo, né? Hoje tá céu limpo nesse momento porque tem chovido nos últimos dias, mas daqui a pouco isso aqui vai estar completamente tomado de fumaça. Então, são dois elementos fundamentais que me fazem dizer que com Haddad ou sem Haddad, com Silveira, com Bolsonaro, com Lula, a gente está indo pro buraco mesmo. A terra continua na mão de poucos e a floresta continua sendo queimada como nunca. O resto para mim é detalhe, tá? E é o que eu falei pra Thelma, não tem problema se você não pôde botar seu comentário no vídeo que saiu hoje, defendendo o Haddad, né? O canal tá aí aberto, né? Vamos ouvir sobre a importância de defender ou de não atacar o Haddad. Olha, eu falo uma coisa, quando chegar perto das eleições eu vou vestir a camisa do Haddad, se for ele, né? Mas por enquanto eu prefiro sonhar com uma coisa melhor do que o colapso iminente da biodiversidade, do clima e consequentemente da civilização. Com Haddad ou sem Haddad, estamos indo no mesmo caminho. Quando a gente abandona essa missão de os humanos aperfeiçoar suas formas de convivência e transformamos isso tudo em barganha, mercadoria e tudo, nós já começamos a corromper esses núcleos de comunidades humanas saudáveis e transformar tudo isso nessa coisa global que nós temos. Mas enquanto tiver taquara, a gente tem que fazer flecha e mandar flecha. Espírito guerreiro. Pessoal, tá aí começando o programa 60 e Blau ao vivo dessa quarta-feira, dia 22, com... Você conhece o programa 60 e Blau, do Ricardo Porto? É muito bom. Eu participei ontem como convidado e como eu estava fazendo esse vídeo sobre o Haddad, estava com isso na cabeça e terminei falando sobre o assunto. Então eu vou mostrar para vocês alguns cortes do programa de ontem. Mas antes eu quero que escutem a avaliação da Cláudia Bório sobre esse programa. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cláudia Bório. Eu vim hoje comentar aqui... Desculpe interromper, Cláudia. Você veio comentar o episódio 105 do programa 60 e Blau. Oi, Rodolfo, tudo bem? Estou escutando aqui o programa. Nossa, que programa bem bom, hein? Esse Ricardo Porto, nem conhecia, nunca tinha visto esse programa. E até te agradeço. Mais uma pessoa interessante que você me apresenta aí para eu seguir e ouvir. A Cláudia, vocês se lembram, né? Ela protagonizou aquele vídeo sobre os preppers. São aquelas pessoas que estão se preparando para o colapso da civilização. A gente soltou esse vídeo logo depois do início da tragédia de Porto Alegre e muita gente se interessou pelo que ela tinha a dizer. O vídeo se chama Sobrevivendo no Colapso da Civilização, Aprendendo com as Cheias no Rio Grande do Sul. Procura lá que vocês vão encontrar. E que bacana que ele é, a maneira dele falar, porque quando ele fala de um tema novo, né? Teve um relatório, daí ele fala, olha, ele explica para as pessoas. O relatório feito assim, pelo Ministério do Meio Ambiente, na gestão da Dilma, blá, blá, blá.
Pô, muito bacana o cara, e fala pausadamente, com calma, assim, não perde a tranquilidade, né? Mas muito bom mesmo. Estamos testemunhando o fim do mundo, Rodolfo? Não, de forma alguma. O fim do mundo, não. O colapso da civilização. E a extinção da espécie humana também, muito provavelmente. Mas o mundo continua, né? Maravilhoso. Isso é só o comecinho da conversa, né? Eu vou pular direto para a coisa do Haddad, mas recomendo que quem quiser ouvir o vídeo completo, você vai encontrar no canal 60E, né? Que é aquele E de... meio diferentão, Blau, ponto de exclamação. Mais fácil procurar pelo arroba, né? Arroba 60 BLAU 60, tudo junto. Inscrevam-se no canal, o vídeo está aqui. Eu vou compartilhar aqui também nos comentários. E vejam o vídeo completo. Aproveita e se inscreve no canal, que tem sempre coisa muito boa, como a Cláudia destacou. Atuando politicamente, na hora da eleição, eu critico o Lula há 4 anos, mas na hora da eleição eu vou estar lá de vermelho. Ó, aqui, ó, isso aqui foi comprado na época das últimas eleições. Eu estarei lá de vermelho defendendo, seja Lula, seja Haddad, seja quem for que tiver contra Bolsonaro. Então não é dane-se. Entendi. É importante você estar dizendo isso. Tá até aqui, chegando aqui junto da gente, o nosso amigo Elmo Papa, mandando um abraço para você. Tudo bom? E eu quero que o colapso da humanidade, o colapso climático, o atinja da forma menos brutal possível. E é isso que me move, né? Eu não falo só do meu filho, porque eu não penso só no meu filho, eu penso no filho de todo mundo, eu penso nas futuras gerações. É isso que nos move para ser contra a construção da Ferrogrão, para ser contra... o agronegócio alucinado, para ser contra a construção de hidrelétricas no Rio Tapajós, e por aí vai. Aí nós estamos na luta, né? E é isso, né? Foi até aqui que comentou o Necromante. Ele diz que querem fazer acenos ao mercado sem ao menos respeitarem o Código Florestal vigente. Querem falar de bioeconomia ao mesmo tempo que estimulam a degradação do Tapajós e a construção do desastre da Ferrogrão. Com certeza. Aliás, eu trouxe... Eles que o Necromante fala são as pessoas do governo, no caso específico, né? O Necromante, ele é muito crítico das políticas econômicas e ambientais do governo Lula. Não sei porque ele escreveu PT com coraçãozinho. Não, o fato é que o Necromante, pro bem ou pro mal, tumultuou a conversa. Não participou, enriqueceu. Foi pro bem, Necromante. Eu quero trocar ideia melhor contigo, cara. Me passa um contato desses projetos de lei. Sabe o que acontece? É bandido. Você tá entendendo? É bandidagem oficial. Né? Tá perdido, não tem argumento, não tem nada. É como se fosse, sei lá, estupradores ali na frente de uma moça e você querendo convencê-los na palavra de que isso não deve ser feito, de que isso está errado. É como se fosse, sei lá, cachorros correndo atrás de galinhas. Não tem conversa. Né? É bandidagem geral. É por isso que dá até desânimo de falar, eu vou lutar contra o projeto tal, aí entra no site do Congresso, escreve, eles não querem nem saber, eles não leem nada, né? E não tem jeito. As próximas eleições para prefeito a gente vai botar um monte de bandido, depois para governador também, e aí para presidente fica essa história de Lula, Bolsonaro, né? Eu espero que Bolsonaro não ganhe mais, porque faz mal pra gente ficar ouvindo um sujeito repugnante como aquele, mas no final das contas, no final das contas não muda tanta coisa, assim, no mundo real. Não, mas no período Bolsonaro piorou demais, no Temer e Bolsonaro piorou demais o desmatamento, o avanço do garimpo e tal. É gigante, né? Isso também a gente... Não, deixa eu te explicar. O desmonte dos institutos, né? Isso também foi bem pesado, né? Sim, Ricardo. Olha, é como se fosse assim, vamos dizer, tá? Período Bolsonaro, nós estamos num carro andando a 200 por hora em direção a um muro, tá? Esse é o período Bolsonaro. O período Lula, a gente não está mais a 200 por hora, a gente está a 120 por hora e acelerando, mantendo a aceleração, sabe? A gente vai bater no muro da mesma forma. Mudou um pouco a velocidade só, mas o processo é o mesmo.
Sabe, hoje, eu tava aqui hoje, ó, gravando um vídeo justamente sobre isso, depois eu te mostro, com certeza você vai querer opinar, né, eu vou te mandar o rascunho para quem sabe você mandar uma colaboração aí. É sobre o Haddad, né, a gente fala apoiar o Haddad ou criticar o Haddad, né, essa é a questão do nosso vídeo. Eu acho, inclusive, tudo bem, beleza. Diga, pode falar. Não, porque eu acho que isso é uma falsa questão. Na verdade, então, porque apoiar não é só apoiar o Haddad, a gente está discutindo o modelo de desenvolvimento isso, pronto. que vai muito além do Fernando Haddad. Né? Exatamente. Não, eu discordo do Fernando Haddad aqui, porque, ele tá fazendo uma parte da política neoliberal, ele continua permitindo esse modelo de avanço de produção de grãos, ele não ataca o agro, etc. Ele permite a financiação. Mas não é que não ataca, ele não quer taxar o agro, não quer botar o imposto um pouquinho maior. Ao mesmo tempo, ele não consegue nem retirar o presidente do Banco Central, que usa esses juros escorchantes e obriga a gente a ficar pagando os juros da dívida pública absurdos para continuar enriquecendo essa galera. Isso. Concorda comigo? Exatamente. Essa também é. Claro. Ao mesmo tempo, a gente não pode abrir mão de desenvolver o país, concorda? Porque nós passamos por um período, assim, horroroso, em que, a miséria campeou, aumentou, e a gente tem que discutir como é que a gente vai desenvolver esse... Pois é, aí nesse ponto, o Ricardo, ele dá uma descrição muito detalhada, muito precisa, muito bem feita de vários dos projetos de lei que estão levando ao enfraquecimento da defesa do meio ambiente no Brasil, no nível federal. Acho que merece elogios mesmo, um programa bem feito, uma pessoa com uma locução, com uma fala tão boa. Bandido. Como acabamos de mostrar aqui, acabamos de demonstrar que é esse Congresso que é isso. Agora, como sobreviver a isso? Você está entendendo? Ao mesmo tempo, fazer o desenvolvimento do país. Mas eu não consigo fazer a defesa do Haddad, esse é o ponto. Quando chegar a época da eleição, eu até visto a camisa, mas passar 4 anos aguentando isso, não dá para mim, não dá. E é por isso que eu detono o Haddad. Eu chamei o Lula de traidor, né? Muita gente ficou bravo comigo, né? Até uma tia minha... Eu acho que não é por aí. Você deve ter ficado também. Não, eu não concordo com essa análise, entendeu? Ele não vetou o marco temporal. Não vetou o marco temporal. Ele permitiu que faça monocultivo de soja dentro da terra indígena, que tenha minerador atuando dentro da terra indígena. O veto parcial dele permite isso. Nós estamos numa disputa, Rodolfo. Isso vai ao STF. Isso vai a outras instâncias, não acabou. Você está entendendo? STF, sim, sei, mas aí STF, quem que Lula botou? Aí ele aprova, ele veta geral o marco temporal, vai lá o cara e fode todas as outras coisas boas, porque ele pode pegar o Congresso e o Arthur Lira pode chegar lá e eu vou agora passar o rodo e te ferrar. Que nós vivemos nesse momento, não vivemos um presidencialismo, a gente vive um governo de coalizão semipresidencialista. Infelizmente, caminhamos para isso. O que a gente precisa nesse momento, sim, pressionar o Lula pra caralho. Vou falar, desculpem o termo aqui, pressionar o Lula muito e pressionar os deputados da esquerda que estão lá dentro. A discussão é essa. Então tem um lado que enfatiza que esse é um governo em disputa e eu tô do lado que, talvez até de uma forma ingênua, infantil ou até irresponsável, tá muito puto com o que está acontecendo e nesse momento não estou disposto a ficar defendendo a Haddad. Apesar de que eu reconheço de que ele, sem dúvida, é um administrador dessa coisa toda muito superior a esses bandidos bolsonaristas. E para mostrar o meu reconhecimento a isso, eu vou reproduzir um pequeno trecho de vídeo que viralizou aí nas redes ontem, do Haddad humilhando com argumentos um bolsonarista que veio com fake news sobre orçamento e gastos do governo para cima dele. Vamos escutar. O governo Gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui. Nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja,
O governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe. Deputado, leve a mal o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui, mas não, assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, o senhor colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote. Só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Então, pega o caso, eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança, infelizmente. Ainda antes de acabar, no contexto dessa discussão sobre o Fernando Haddad, a Thelma gostaria de ler um texto para vocês. Vamos escutar. A Terceira Guerra Mundial. Não fui eu quem escreveu, mas eu vou ler esse belíssimo artigo e só vou dizer o autor e onde ele publicou esse artigo no final. Muitos podem não ter acesso a ele, mas ele esclarece um monte de dúvidas que nós temos. E a pessoa que escreveu é uma pessoa de quem a gente nunca esperaria um texto deste tipo. E o veículo para o qual ele escreveu também. Então eu vou ler. Começa assim. Em vários lugares do mundo
já começou a Terceira Guerra Mundial. Não será entre países, mas a guerra entre o homem e a natureza. Uma guerra que evidentemente não podemos ganhar. Quando pensamos na natureza, pensamos nela de forma poética e telúrica. Mas terremoto é também natureza, tsunami também é natureza, seca, nevasca, chuvas torrenciais, avalanche, é tudo natureza. A natureza está agindo em legítima defesa. Ela não aguenta mais ser invadida, desrespeitada, queimada. O que é o Rio Grande do Sul? É a morte anunciada de Gabriel Garcia Marques. Não vou escrever mais um texto ingênuo sobre o assunto. É tudo uma questão contábil, como explorar a natureza é receita, preservação e despesa. E ninguém está disposto a pagar, nem o consumidor. Mas o que tem a ver esse texto bicho grilo, neste jornal tão circunspecto? Tem tudo. Estive no ano passado em Davos, sobre uma discussão sobre aquecimento global e, para meu estarrecimento e pânico, de uma mesa de 12 debatedores, 10 eram as grandes seguradoras do mundo. Elas tinham dados mais assustadores que o Greenpeace e sabiam avaliar as perdas catastróficas que aconteceriam a cada 10º de aquecimento global. O aquecimento global é fato e fato econômico. Napoleão e Hitler perderam a guerra porque foram lutar contra um general chamado Inverno. Estamos entrando numa guerra que não podemos vencer. A devastação do Rio Grande do Sul é um drama humano. Centenas de mortes humanas, milhares de mortes empresariais. Uma catástrofe fiscal desempregadora. Assisti a uma palestra no Itaú BBA Conference em Nova York de Al Gore, que fez o famoso documentário Uma Verdade Inconveniente. Hoje, ele poderia fazer outro documentário chamado I Told You. Todos os leitores deste jornal estão ocupados em gerar e gerir patrimônio em sucessão familiar. Então eu chamo esta comunidade a pensar nos nossos filhos e netos. Seus filhos pequenos vão enfrentar um mundo muito difícil. Nossos netos vão enfrentar um desastre. Está na hora de ouvir quem mais entende de desastres climáticos, as seguradoras mundiais. Agora, vamos colocar os pingos nos is. O planeta não vai acabar. Quem vai acabar são os seres humanos. Você nunca se perguntou como o Titanic afundou? Como eles não viram um iceberg gigantesco? Simples. Eles se achavam indestrutíveis. Não dá para negar que temos feito avanços suficientes para gerar uma economia verde que pode ser muito lucrativa. Mas os projetos verdes devem ter processos de aprovação, são infindáveis, mais céleres, muitos incentivos fiscais. O futuro precisa ter um fast track. O futuro tem que ser lucrativo. Chega de poesia. Só se fala em inteligência artificial, mas a burrice anda mais rápido que a inteligência. A inteligência tem limites, a burrice não. Os organismos multilaterais estão de mãos atadas por regras inoperantes. As ditaduras se movem muito mais rápido que a democracia com suas infindáveis instâncias. E faltam Churchill e
degoulos verdes. No Rio Grande do Sul, a natureza não poupou ninguém. Os pobres perderam muito do pouco que tinham e os ricos muito do muito que têm. Este é mais um texto que os ricos não lerão porque estão cansados de textos assim. E tem uma reunião hoje de manhã. Eles são regidos por um mercado sem alma. E os pobres não vão ler, porque muitos não sabem nem ler. A bomba atômica é um traque de São João. A caminho de Davos, vi em pleno inverno, mas os mandatários não veem nem avalanches, nem falta de neve, porque estão no celular. A natureza está avisando, tchê. Sirva nossa tragédia de aviso a toda a terra. Sou capitalista liberal, gosto de dinheiro, de margem, mas não sou cego nem surdo. Senhores, estamos na primeira classe do Titanic. Agora eu vou revelar para vocês o autor desse artigo. É inusitado. Ele foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, hoje. E quem escreveu foi Nizango Anais. Acho que nós temos que pensar. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.